Amada igreja, a paz do Senhor. Vamos ao nosso programa Luz para os Meus Caminhos. Hoje com o título Deus tem visitado o seu povo. O texto Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 17. A princípio, eu quero ressaltar o versículo 16, que diz: O temor se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Irmãos, o versículo 11, acompanha aí na sua Bíblia, começa dizendo assim: Logo depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Logo depois de quê? É só olhar o texto anterior. Jesus havia curado à distância o servo do centurião, isso em Cafarnaum. O centurião vai até ele, fala que o servo dele está perto à beira da morte e tal, e ele chega a falar com Jesus que ele não merece que Jesus vá até a casa dele e tal, e que se ele desse uma ordem de lá, o servo curaria. E assim Deus fez, Jesus fez. Deu a ordem, o servo dele foi curado. E em seguida, Jesus com os discípulos e uma multidão estão indo para Naim. Então, o estado emocional dessa multidão expressa vida, alegria, estão contentes, felizes, eufóricos, pasmados com a cura do servo do centurião. Em seguida, diz o texto, verso 12, que quando chegaram perto da porta da entrada da cidade, uma multidão vinha saindo da cidade, carregando um defunto, filho único daquela mãe, que por sua vez ainda era viúva. E uma grande multidão estava com ela também. Essa outra multidão carregava um defunto, o único filho daquela mãe, que já era viúva. Portanto, o estado emocional totalmente oposto à primeira multidão. O estado emocional das pessoas, da multidão que acompanha essa mulher, de morte, estão tristes, cabisbaixos, infelizes, chorando, lamentando, cortejo fúnebre, pranto, choro, consolo. Logo, continuando a leitura, verso 13, logo o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. E isso tem uma explicação, porque é uma mulher, é uma viúva, enterrando o seu único filho. Ela estava enterrando, irmãos, a sua segurança, o seu futuro, o seu sustento, a sua honra, a sua única garantia. Jesus aproxima, junta essas duas multidões, nesse clima, Jesus aproxima e diz a ela: não chores. Queridos, quando a aflição, o desemprego, a doença, a morte, o desespero nos visita, sabemos do tanto que é importante a gente ter uma multidão ao nosso lado, chorando conosco, orando, consolando. Isso é bom. Porém, melhor ainda é ouvir a voz do Senhor que se compadece, dizendo: não chores. Continuando a leitura, chegando-se, tocou no esquife, todos pararam. Ele se dirige ao defunto e diz: moço, te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se, começou a falar. Jesus o entrega à sua mãe. O temor se apoderou de todos, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou seu povo. Aprendemos, portanto, que em circunstâncias extremamente diferentes, uma multidão eufórica, alegre, vibrante, encontra com uma outra multidão triste, infeliz, impotente. O destaque é o Senhor. Por ele, Deus visitou seu povo. Irmãos, todos os dias essas situações da vida se repetem. Gente alegre, gente triste, gente nascendo, gente morrendo, gente jubilando, gente chorando, gente sendo curada, gente sendo sepultada. O segredo tenha olhos para ver. Em meio a tudo isso, Deus tem visitado o seu povo. Deus lhes abençoe.